Aleluias. 2 Reis, capítulo 20, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja Deus. Amados irmãos, meus queridos, aleluia. Na última mensagem, na quarta-feira, quando nós falávamos acerca desta palavra, desta mensagem, amém? Aleluia. Nós finalizamos dizendo que, passados os 15 anos que Ezequias recebeu da parte do Senhor, os mais 15 anos de vida que ele obteve, por bondade, por amor, por graça de Deus na sua vida, aleluia. Mas diz a palavra que ele, tendo morrido após esses 15 anos, passou a reinar em seu lugar o seu filho, o filho que ele gerou, 3 anos depois que ele recebeu da parte do Senhor a palavra dizendo: estou acrescentando 15 anos de vida para você. Agora Manassés, com 12 anos, ele começa a reinar. Amém, igreja? E eu quero agora entrar na terceira atitude, que nós estávamos falando, já falamos sobre duas condições, duas atitudes, que nós precisamos tomar muito cuidado, para que nós não venhamos recorrer ao mesmo erro que teve Ezequias, para que nós também não venhamos recorrer no erro que teve depois seu filho Manassés, porque o que aconteceu na verdade com a vida de Ezequias e com a vida do seu sucessor, seu filho, não é exclusividade deles, porque nós também podemos errar, podemos também atropelar, podemos tomar atitudes que não são próprias, e podemos, por isso, trazer consequências sobre a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa geração. Amém? Nós temos que ser cuidadosos. Louvado seja Deus. E essa terceira atitude, eu a chamei, dentro da mensagem, de revolta e desconstrução. Revolta e desconstrução. Amém? Aleluia. Amados irmãos, nós vemos aqui uma criança ainda, um jovem de 12 anos, no início da sua adolescência, tendo que assumir um reinado. E que o que mostra a palavra de Deus é que, de fato, parece que ele não foi preparado pelo seu pai. Um jovem adolescente que não consegue talvez compreender a perda prematura do seu pai. Talvez, amados, não seja de fato fácil. Eu não sei se entre nós alguém tenha perdido o seu pai com uma certa idade de 12 anos. Pode ser que há. Mas uma coisa é certa, amados, não é fácil lidar com essas perdas, principalmente de um pai, de uma mãe. E talvez esse jovem não está preparado para compreender o porquê. Ele apenas com 12 anos tem que perder o seu pai. E nós também, queridos, nós também temos, talvez como uma das maiores dificuldades, isso não é próprio de Manassés, o sucessor de Ezequias, porque nós também podemos ter dificuldades muitas vezes, e ele propriamente talvez tenha tido, de entender que foi a vontade de Deus. Porque olhando para o texto sagrado, nós vamos ver que foi a vontade de Deus, porque a princípio Deus disse:
no versículo 1 de 2 Reis, que nós lemos, capítulo 20. Assim diz o Senhor: põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas quando Ezequias orou, chorou, Deus responde a ele mais uma vez através do profeta. O profeta chega até ele e diz para ele: assim diz o Senhor, estou acrescentando 15 anos de vida. Poderia Deus ter dado mais anos? Poderia. Mas por que Deus só deu 15 anos para ele? Por que Deus só entregou para ele mais 15 anos de vida? Ele poderia ter um reinado, assim como seu filho depois acabou tendo. A palavra diz que Manassés reinou 55 anos. Deus interrompeu a vida de Ezequias, mas consequentemente ele dá ao filho de Ezequias mais tempo. Mas quando nós observamos o porquê de talvez Deus dar tanto tempo para este rapaz, é porque vai se desenrolar as consequências na sua vida. Talvez ele precisasse de um tempo maior para que ele pudesse, lá na frente, com uma condição melhor, um tempo maior de espaço de vida, para ele analisar, pensar, refletir, passar pelas consequências que ele vai sofrer, e aí então, para que ele pudesse voltar ao Senhor. O Senhor pode interromper a vida de quem Ele quiser em qualquer momento. Não propriamente poderia deixar Manassés reinar 55 anos, mas ele deixou. Amém? Agora, queridos, entender a vontade de Deus é algo muito difícil, né? Louvado seja Deus. É somente quando existe obediência à palavra de Deus, à verdade de Deus, que é possível se submeter à sua vontade. Eu vejo, meus amados irmãos, que quem está submisso à palavra, compreende a palavra, vive a palavra, está debaixo da palavra, da verdade de Deus, vive por esta verdade, ele consegue entender, ele consegue compreender o que é a vontade de Deus. Uma pessoa que não compreende a verdade do Senhor, a palavra dele, ele vai ter muita dificuldade de se submeter à vontade de Deus, de compreender isso, dizer: seja feita a tua vontade, Pai. Mas quem consegue, ou quem está debaixo desta palavra poderosa do Senhor, para essa revelação de Deus para a sua vida, ele se submete à vontade de Deus. Amém, igreja? Aleluia. O próprio Cristo, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, queridos, nós vamos ver que ele estava no jardim do Getsêmani, naquele momento em que ele foi orar com os seus discípulos, naquele momento que ele estava ali, sabendo que estava proposto a ele, sabendo pelo que ele deveria passar, quais seriam as aflições que viriam sobre a sua vida a partir daquele instante, sabendo que viriam para tomá-lo, para levá-lo, para acusá-lo, para açoitá-lo, para escarnecer dele, para que ele chegasse até na cruz, sabendo de tudo que aconteceria ao próprio Cristo. A Bíblia mostra, e Lucas, o evangelista, ele vai relatar de uma forma, Lucas o médico, né? Aleluia. Ele vai relatar de uma forma mais clara, ele vai expor melhor como foi aquele momento. Em Lucas, no capítulo 22, do versículo 42 a 44, Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Agora Lucas, ele vai continuar dizendo assim:
e apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, que o encorajava, amém, igreja? E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Observa como Lucas expõe isso. Ele relata que um anjo de Deus veio naquele momento para confortar Jesus, para fortalecer Jesus. Você está me entendendo, querido? Amém, igreja? Aleluia. Você compreende, amados, que aquele momento em que oramos, aquele momento em que estamos no sentido quebrantados, mas estamos em oração, aleluia, aquele momento que estamos sentindo forte agonia, talvez por um momento, por uma situação que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, e nós estamos lá orando, estamos ajoelhados, estamos clamando ao Senhor. Comece a entender nesta noite o que Deus e a palavra, a revelação do Espírito Santo está dizendo, que assim como o anjo, ele chegou ao Cristo, e ele ali confortava, o fortalecia, o encorajava. Da mesma forma, quando nós passamos por momentos difíceis, e estamos orando a Deus, talvez não entendendo, não compreendendo o momento, mas se nós estamos ali, aleluia, para nos submeter à vontade de Deus, e dizer: Deus, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu creio, queridos, que o anjo do Senhor está ali, está do nosso lado, ele está ao pé da nossa orelha, pastor Claudinês. O anjo do Senhor está ali, enquanto nós oramos, ele está sussurrando, aleluia, aos nossos ouvidos, para que aquilo adentre a nossa mente, entre em nossos corações, para que possa dizer para nós: continua. O anjo soprando aí no meu ouvido, no seu, dizendo: vai em frente, não para. Remasso que mandarai, o anjo do Senhor dizendo: alabassuri andarai. Deus está ouvindo a sua oração. O anjo dizendo: Deus, ele vai responder a tua oração. Ele dizendo ali, quem sabe é o nosso pé de ouvido ali, dizendo: fica firme na presença dele. Você está entendendo, querido? Um anjo do Senhor que possa estar fortalecendo a minha vida e a sua, só pelo simples ato de ele, aleluia, sussurrar palavras de encorajamento a nós, para nos fortalecer. A palavra entra dentro de nós, sem que nós a percebamos, e nós saímos da oração cheios, convictos que Deus está conosco e está no controle das nossas vidas, aleluia. E ainda que nós não entendemos o que estamos passando, ele é Senhor da minha alma, e ele sabe o que eu estou vivendo, ele sabe o que eu estou passando. Todavia, então, seja feita a vontade dele. Você está entendendo, querido? Aleluia. A palavra do Senhor, querido, aleluia. A palavra do Senhor, Isaías capítulo 30, 21, ele disse assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Tem uma voz, tem uma voz, tem uma voz que está atrás, ou seja, está dizendo, está sussurrando aos teus ouvidos, e está dizendo: este é o caminho, andai nele, aleluia, não se desvia. Queridos, a Bíblia diz que a vontade de Deus, aleluia, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, aleluia. A vontade de Deus é isto: boa, agradável e perfeita, aleluia.
Você está me entendendo nesta noite, querido? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, querido. Amém? Se submeter à vontade. Talvez o que faltou para Manassés compreender naquele momento, mesmo sendo um jovem de 12 anos, que foi a vontade de Deus. Foi estabelecido pelo Senhor. Agora, o que fez Manassés? Para que a palavra do Senhor, para que a Bíblia viesse classificá-lo como aquele que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés é classificado como aquele que fez o que era mal aos olhos de Deus. O que é que ele fez de tão errado assim, para ser chamado dessa forma? Quando a gente observa na palavra do Senhor, no capítulo seguinte, 21, vai dizer assim, que ele tendo 12 anos, quando começou a reinar, amém? Versículo 2, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois atos da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo, que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de toda a tribo de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errante da terra que dei a seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer segundo o que lhes fora ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés, de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. O que é que ele fez? Para ser chamado assim, para dizer que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Como é que um jovem de 12 anos começa a reinar, tendo seu pai como exemplo, tendo seu pai como aquele que fizeram tão bem a Israel, a Jerusalém, e agora ele começa um reinado, né? Amados, a Bíblia vai relatar, e nós, quando observamos para esta palavra, vai nos parecer que Manassés está revoltado contra Deus. Dá-nos a impressão que esse jovem está revoltado contra Deus, porque a Bíblia é clara em mostrar a sua desobediência. Observa, querido, no versículo 6 que nós lemos, do capítulo 21, está dito assim, prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Ele não só está fazendo o que é mal, amada igreja, Manassés não está só fazendo o que é mal, Manassés, ele prossegue em fazer o que era mal, para provocar Deus a ira. Talvez a gente possa fazer ou ter feito muita coisa de errado, querido, mas não tem coisa pior do que nós fazer algo com desejo no coração, contra Deus, irado contra Deus,
E aí querer fazer mais ainda, e mais errado, para provocar Deus. Era o que Manassés estava fazendo. Ele estava provocando a ira de Deus. Você está entendendo, querido? Amém? Então, amados, veja bem, queridos, nós vimos na mensagem anterior, que eu fiz menção de dizer que, dificilmente, alguém vai orientar seu filho a beber, a fumar, a usar drogas, a roubar, a se prostituir, ou qualquer outra iniquidade, né, que possa o seu coração fazer. Dificilmente um pai vai orientar o filho a fazer isso, a não ser, eu disse, fui claro dizer, a não ser que ele esteja no estado de insanidade mental, e esteja possesso de demônios. Ou seja, ele tem que estar muito ruim da cabeça, para ele poder trazer um ensinamento para o seu filho, daquilo que é mal, e dizer para ele, ó, faça isso porque você tem que provocar a ira de Deus, você tem que maltratar Deus, você tem que machucar Deus, então, para Deus não se agradar de você, faça isso. Dificilmente um pai vai ensinar isso para um filho, né? Agora, quando a gente observa a palavra de Deus, nós vemos que Manassés, ele não fez somente isso. Se fosse traduzir a respeito dessa condição, dizer assim, olha, ele ensinou seu filho a fazer, a Bíblia não mostra isso. Mas ele fez pior do que talvez fosse ensinar o filho a fazer errado. Ele pegou o próprio filho e lançou no fogo, sacrificou o filho, jogou o filho no fogo a deuses estranhos, a falsos deuses, sacrificou a Baal. Se ele tivesse ensinado seu filho na insanidade dele, ele tivesse ensinado seu filho a fazer coisa errada, a prostituir, a fazer o que não presta, ele já estaria errado. Mas ele pega o próprio filho. Agora eu paro e penso, pastor Claudinês, evangelista, se ele foi capaz de pegar o próprio filho para sacrificá-lo a outros deuses, imagina o que ele faria com a criança do seu vizinho, com a criança do seu melhor amigo. Imagina o que ele faria com a criança de um desconhecido, se ele pega o próprio filho para sacrificar e jogar no fogo. Manassés é a figura de um avivamento do demônio. Manassés está totalmente possuído por um mal. Ele deixou-se contaminar. Como eu disse, aparenta estar revoltado contra o próprio Deus, e uma revolta contra Deus, ela traz consequências sérias, porque ela abre legalidade, abre brecha para a atuação do mal. Nós já falamos sobre isso. Você já imaginou, querido, como é a vida de alguém revoltado contra Deus? Amém? Aleluia. Então, meus amados, nós temos nos nossos dias, muitos, infelizmente, muitos que estão revoltados contra Deus, porque não conseguem compreender os desígnios de Deus, porque não conseguem compreender a vontade de Deus. Muitos que estão buscando através das suas atitudes, da impressão que querem atingir a Deus. Eles querem atingir a santidade de Deus, querem ferir Deus, querem de alguma forma tentar provar que Deus não se importa com a sua igreja, que Deus não se importa conosco. Muitos estão tentando provar que Deus não existe, porque estão revoltados contra Deus, porque em algum momento das suas vidas, alguma coisa os tem decepcionado, talvez alguma coisa que eles não obtiveram, talvez alguma coisa que não lhes aconteceu, e eles estão revoltados contra Deus.
e agora tentam de todas as formas se justificar, apontando, olhando para o alto e dizendo: cadê ele? Porque ele não faz nada. Cadê ele? Porque ele não intervém. Cadê ele? Que não ajuda a sua igreja, que não ajuda o seu povo, que não ajuda aos pobres, dos coitados das crianças que são estupradas, que são mortas e sacrificadas em rituais de magia negra, e querem a todo custo dizer que ele não se importa, e até mesmo que ele não existe, porque querem atribuir a Deus essa culpa, querem atribuir a Deus essa falta. Amém, amados? Aleluia. E nessas associações, querido, ou nessas atitudes, que estão se associando com as trevas, estão culpando Deus, muitos estão culpando a Deus pelas suas perdas financeiras, muitos estão culpando a Deus por permitir ou por não curar enfermidades, muitos estão culpando a Deus porque Deus não livrou da morte, ou talvez até por outras coisas mais. Você já parou para pensar quanta culpa leva a Deus? Como que está às costas do Todo-Poderoso, porque jogam nas costas dele todo o mal que está sobre a face da terra. As atribuições do mal que envolve a vida do homem, eles atribuem a Deus. Deus não está fazendo nada, Deus não está agindo, Deus não está operando. Cadê Deus? Onde está Deus? Joga nas costas de Deus a culpa pelas atrocidades do mundo. Quando o amor não é evidente, o mal prevalece para denegrir a imagem do Todo-Poderoso. Você está entendendo, querido? Infelizmente, amados. Agora, queridos, nós estamos observando que diante, e algo que tocou meu coração, me veio algo nesse sentido ao coração, que eu quero abrir um espaço aqui para dizer sobre isto, é o que está proposto no mundo nos nossos dias, nesse momento da atualidade nosso, que nós estamos vivendo. Amados, nós estamos hoje vendo que nunca se viu tanta festa, estão festejando, estão fazendo comemorações, estão fazendo carreatas, estão comemorando porque alguém venceu a morte da Covid-19. E festejam e celebram porque alguém venceu. E nós estamos num tempo em que as pessoas morrem de tanta enfermidade, e tem muitas pessoas que vencem tantas enfermidades, mas agora a Covid virou motivo para celebrações, quando alguém vence a Covid. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra essas atitudes, jamais, não estou sendo contra isso. A quem quer festejar, celebrar, fazer festa na saída do hospital, fazer carreata pela rua, eu não estou sendo contra isso. Cada um tem livre-arbítrio, faça e deseje fazer o que quiser para celebrar, mas estão celebrando uma coisa: venceu um vírus, uma enfermidade, a morte que não veio por causa dessa enfermidade, mas uma coisa é certa: todos morreremos um dia, e independente da forma ou do motivo que vamos morrer, a pergunta que fica a nós é: houve festa, houve comemoração, e eu não digo aqui, porque aqui dificilmente vai haver, mas houve festa, houve comemoração, houve alegria dos anjos de Deus diante do Senhor Deus, por um pecador que se arrependeu? Porque a celebração da vencer a enfermidade é uma grande alegria,
Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor Deus diz, Lucas 15:7, está dito assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Tem alegria no céu. No versículo 10 ele diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Existe alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Existe uma festa, uma comemoração de alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Mas ninguém celebra quando você estava vivendo aquela vida errada, torta, todo perdido, na bebida, nas drogas, na prostituição, em todo tipo de iniquidade do seu coração. E quando você largou aquela imundícia da sua vida, e você veio para servir a Cristo, ninguém comemorou, festejou aqui pela sua vida, mas muitos se levantaram para dizer: aí ó, agora é o santão. Aí ó, agora é a santa, que vai para a igreja todo dia. Mas ninguém se levantou para comemorar e festejar. Um pecador saiu do pecado, saiu da prostituição, saiu de toda a fornicação, saiu daquela vida errada e imunda, e se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém vai festejar isso na sua vida. Mas graças a Deus que lá no céu tem alegria quando isso acontece, porque esta festa é do Senhor com os seus anjos por um pecador que se arrepende. É uma festa gloriosa lá no céu, porque a partir de agora esta alma, ela caminhará com Deus. Então vencer a morte, querido. Talvez você se alegre porque alguém venceu o Covid. Pode vir uma enfermidade pior do que a Covid-19, e nós temos que estar preparados para isso, porque os tempos e os finais dos tempos vão mostrar isso, vai trazer enfermidades, vai trazer situações assim. Nós temos que estar preparados, porque pode vir algo mais letal do que o Covid-19. Isso é bíblico, é palavra de Deus. Nós queremos que Deus cure esta enfermidade, mas nós não podemos ser alheios que há uma revelação do Senhor, que no finais dos tempos, virão tempos difíceis e tempos trabalhosos, e virão enfermidades, e haverá até situações mais terríveis, por causa da atuação de demônios, por causa de tudo que envolve a vida, que faz parte aqui do homem na terra. Você está entendendo, querido? E nós vamos continuar celebrando, porque vencemos isso, porque vencemos aquilo. Vamos fazer festa. Eu quero ver a festa, é depois que morrer. Porque depois que morrer, mas venceu o Covid, venceu, foi a maior festa, mas depois morreu do coração, do infarto morreu. Teve festa lá na entrada, na glória. Teve festa lá na entrada, lá no céu, lá na glória. Ramaço que mandarai, é esta que é a verdadeira festa de quem entregou a vida para Cristo. Pode vencer Covid, pode vencer isso, vencer o câncer, vencer a AIDS, vencer a enfermidade. Jesus dá vitória para isso. Jesus opera milagre, Ele cura, Ele liberta. Mas quando morrer, porque todo mundo vai morrer, o mais importante é a festa quando você entrar no céu. Quando abrir os portões celestiais, as irmãs louvaram aqui, não foi? Foi, né? Quando abrir os portões, e dizer, Jesus falar: vem bendito do meu Pai, pode entrar, pode entrar. Agora, o duro é aquele que, eu venci o Covid-19, venceu o Covid-19, teve maior festa para você, meu amado, mas olha, infelizmente você não recebeu a palavra, não foi instruído nela, não quis recebê-la, não quis aceitá-la, não quis receber Jesus, não quis aceitá-lo como Senhor. Então tem uma palavra para ti. O seu lugar não é de festa. É duro isso, irmão, é uma palavra dura, não é?
É uma palavra dura, mas é uma realidade do nosso tempo de hoje. E nós, igreja do Senhor, precisamos de estar atentos, acordados a esse respeito, despertos a isto, porque nós temos uma vida para dar conta a Deus. Não é só essa vida que nós estamos vivendo. A hora que passar esse tempo, a hora que passar essa vida, nós temos que dar conta a Deus. A igreja da modernidade está muito fácil. A igreja da modernidade, ela dá um alimento instantâneo, pronto, um miojo. A igreja rapidinho come, tudo. Jesus é aquele Senhor da solução. 7 dias de campanha soluciona a vida inteira do homem. Se fazer 21 dias, então, meu Deus, o homem vive 40 anos no deserto, mas faz 21 dias de campanha, soluciona a vida dele todinha. Que isso? Como é que pode? A igreja da atualidade. Você está entendendo, querido? E a verdade não é essa. Essa não é a realidade da igreja. A igreja é só triunfalista, que está vivendo só de receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba. E todo mundo toma posse hoje, amanhã está desprovisionado de tudo. Aí eu tomei posse. Chega amanhã, não tem nada. Aí eu tomei posse nesse domingo, mas quando chega domingo que vem, perdeu até a fé. Por quê? Uma igreja triunfalista. Amém, igreja? Então, louvado seja Deus. Então isso é muito importante, eu quero que a gente possa entender. Amém? Aleluia. Então, porque esta é a única festa que de fato vale a pena saber que aconteceu. Celebrar a vida eterna, essa é a única festa. Amém? Aleluia. Agora, queridos, voltando ao texto, se Manassés não foi ensinado pelo pai, se Manassés não observou o seu exemplo, porque ele fez tudo contrário àquilo que o pai tinha feito, ele fez tudo contrário. É sinal evidente que Ezequias não pôs a sua casa em ordem. Quando nós observamos pelo que Manassés fez, pelo texto que nós lemos, o que ele fez, tudo que o pai construiu, ele desconstruiu. Então eu pus o texto, revolta e desconstrução. O pai construiu um altar a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ele desconstruiu tudo. Ezequias vai lá, retira todos os postes ídolos, os deuses estranhos, ele tira tudo que não presta. Aí Manassés vai lá, coloca tudo de volta. Se ele não foi orientado pelo pai, ele recebeu informações de fora. Porque ele vai fazer semelhante a Acabe. Aonde que ele foi buscar informação? Aonde que ele foi ser orientado? Quem é que foi o orientador para Manassés? Um jovem de 12 anos, está com a cabeça aberta, fresquinha para receber informações. Aí chega o adversário, o inimigo, e começa a soprar na cabeça dele. Seu pai fez isso, mas Acabe fez diferente. Acabe fazia assim, e Acabe fizeram assim. Tinha muita festa, era muita alegria. Havia cultos, que eram cultos cultuais de prostituição. Era só festa. Pensa a cabeça de um jovem de 12 anos, pastor, sendo influenciado por uma mente diabólica. Agora, querido, o mais importante a nós hoje, aqui, para nós encerrarmos essa mensagem, essa palavra, a pergunta que cabe a nós aqui responder, diante desta palavra, para nós refletir nela, é muito importante. Como está a nossa família? Como está a nossa família? Como está a nossa casa? A palavra põe em ordem a tua casa. Ela iria nos confrontar hoje?
Quando nós ouvimos essa palavra, que Deus mandou pelo profeta para Ezequias, dizendo: põe em ordem a tua casa, ela nos confrontaria hoje. Nós olhamos para a nossa casa e nós observamos que nós precisamos colocar em ordem. Amém? Louvado seja Deus. E dentro dessa necessidade de ordem, o que é que nós temos feito para que se torne uma realidade? De que forma nós estamos trabalhando isso? De que forma nós estamos nos inserindo dentro das situações para ver as mudanças, as transformações que Deus pode fazer? Só Deus pode fazer. Amém, igreja? Talvez, queridos, alguém possa dizer aqui nesta noite, ou talvez daqueles que nos assistem pela rede social possa dizer: pastor, tem um Manassés lá na minha casa. Ele não olha para o exemplo, ele está desconstruindo tudo que nós construímos. Tem um Manassés dentro da minha casa, e olha que eu nem parti ainda, eu estou vivo, mas tem um Manassés lá, está desorientado, mas não foi falta de instrução, nós orientamos, nós educamos, ele teve bons exemplos, mas está difícil, está recorrendo em erros. Amém, igreja? Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você dizer para mim: tem um Manassés lá na minha casa, então diga também: ainda há esperança. Aleluia. Ainda há esperança. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz, querido, a palavra do Senhor diz que, ou melhor, a palavra que o Senhor disse a Ezequias, ela se cumpriu. O que fora dito a Ezequias se cumpriu. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor em 2 Crônicas 33, no versículo 11 a 13, a Bíblia vai dizer assim, ó: assim o Senhor trouxe eles, os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarrando com cadeias, o levaram para Babilônia. A palavra que Deus dissera para Ezequias, quando falou: põe em ordem a tua casa, ordena teus filhos, ensina ele, os filhos que vai gerar, que vai nascer de ti, ensina eles a me servir, ensina eles, dá ordem à tua casa. Ezequias não fez. E quando a palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai chegar um dia que a Babilônia virá, vai levar teus filhos para o cativeiro, como eu já disse semana passada, essa semana agora, vai serem escravos, eunucos no palácio do rei. Foi o que aconteceu. Prenderam Manassés e levaram para a Babilônia. Mas diz a palavra que ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Observa, querido, este jovem depois tornou-se um homem, mas sem princípio, sem buscar a Deus de seu pai. Se cumpriu nele a palavra que fora dita, porque ele estava em desobediência, errado. Se cumpriu a palavra, ele foi levado, mas quando ele se viu em aperto, quando ele se viu angustiado pela situação de humilhação que ele estava vivendo, ele orou a Deus. E a Bíblia diz que ele orou ao Deus de seus pais.
Observa, querido. Como eu disse, quarta-feira agora, tudo que nós fazemos agora, plantamos agora na nossa casa, na nossa família, ainda que nós não vemos resultado imediato, não estou vendo, pastor, resultado faz 1 ano, pastor, faz 5 anos eu não vejo resultado, pastor, faz 10 anos e está do mesmo jeito, eu não vejo resultado. Fique em paz. Se tem uma promessa de Deus, ela vai se cumprir. Se tem uma palavra de Deus, ela vai se revelar para a vida da sua família. Como eu disse essa quarta-feira passada, se nós não vermos acontecer na nossa vida, nós vamos estar na glória com Deus, e nós vamos ver abrir o portão celestial, e vamos ver a nossa geração entrar, para glorificar naquele lugar de glória. Porque as nossas orações foram ouvidas, o Senhor alcançou a nossa família, o Senhor curou nossos filhos, as nossas gerações, aleluia. A partir de nós houve mudança, a partir de nós houve mudança. Você vai ver a bênção de Deus nas tuas gerações. Pastor, na minha casa não tinha ninguém que servia a Deus, Deus me alcançou. A partir de você, a tua geração vai ser vitoriosa na terra, vai ser abençoada, até que Cristo venha buscar a igreja, ela vai ser poderosa na terra, vai ser abençoada pelo Senhor. Os teus filhos, os teus netos, os filhos dos teus netos, todos serão abençoados, porque alguém se dispôs a servir a Deus. Você está entendendo? A geração vai ser abençoada, porque alguém se dispôs. Talvez você precise hoje tomar uma atitude, falar: eu preciso mudar, servir, porque eu quero que a minha geração também sirva, seja bênção nas mãos de Deus, tenha princípios, e que sirva a esse Deus maravilhoso, amém? Agora, então veja bem, querido, Manassés, diz a palavra, então conheceu Manassés, que o Senhor era Deus. Pastor, mas nós não fomos apresentados ainda. Manassés conheceu que o Senhor era Deus. Dá até a impressão que ele não tinha sido apresentado a Deus, né? Mas ele veio a conhecer que o Senhor era Deus, quando Deus tirou ele lá daquela situação que ele estava, e trouxe de volta. Quando Deus arrancou ele da humilhação e trouxe de volta. Quando Deus curou aquela enfermidade, trouxe para saúde, para bênção. Quando Deus operou o milagre, aí reconheceu que é Deus. Vai conhecer, querido. Apresenta a Deus para o teu filho, apresenta a Deus para a tua família, apresenta o Senhor para ele, porque vai chegar uma hora que ele vai conhecer quem é esse Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus 12:7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12:7. Qual filho que não é disciplinado por seu pai? Amém? Nós fazemos o possível, querido, para disciplinar nossos filhos, para ensiná-los. Mas tem um Deus, um Pai, que está nos provando, que está talvez como diz, usando a vara da correção para conosco, porque nos trata como filhos, porque quer o melhor para nossas vidas. Amém? Aleluia. Faltou a Ezequias compreender o processo que deveria se estender na sua casa, na sua família. Faltou a ele essa compreensão. E nós não podemos jamais pensar, querido, em nós somente. Tem uma continuidade geracional, uma família para ser abençoada na terra. E você pode levantar a mão nessa noite e dizer: esta família é a minha família. A bênção do Senhor vai vir sobre a minha família. A bênção do Senhor virá sobre a minha
casa. A bênção do Senhor vai chegar na minha geração, aleluia, oh glória. Se coloque em pé, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia.